igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que quinta-feira é um dia que a gente vem bem cansado para a igreja, mas a gente nunca está cansado demais para ouvir a palavra, para receber um renovo, né? Porque se a gente não vir para a igreja recarregar as nossas energias, a nossa fé, a nossa esperança, aonde mais nós vamos? Se é só Jesus que tem a palavra de vida eterna. Não é verdade? Então você que está com a sua Bíblia nessa noite, pode abrir em 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Desde já agradecemos por essa rica, maravilhosa oportunidade de estar ministrando a palavra nessa noite. Nós somos privilegiados por estar na casa do Pai nessa noite. Eu e você somos privilegiados. Nem os palácios têm o que tem na casa do Senhor, que é a presença, que é o Espírito Santo, que é a palavra. Nem os melhores livros têm o que a Bíblia tem na nossa vida. Aleluia. Amém? Vamos encontrar? 1 Reis, capítulo 17, verso 1 vai dizer assim: E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho, nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim ele se foi, e fez segundo a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer. E ele bebia do ribeiro. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: Levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. E ela o chamou e disse: Glória a Deus. E ele disse: Retira para mim, rogo-te um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele chamou e disse: Traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: Vive o Senhor teu Deus, nenhum bolo tenho, senão um punhado de farinha e uma barrica de trigo, e um pouco de azeite em cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e preparar para mim, para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. Aleluia. Vamos pular para o verso 24, que diz assim: E a mulher disse a Elias: Agora, pois isto eu sei, que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? A palavra é um pouquinho extensa, mas eu precisava ler para que você entendesse o contexto dessa história. Vamos estar orando? Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Eu peço que o Senhor venha falar, Senhor, com a tua igreja, não de mim, mas do teu Espírito. O Senhor sabe o que é que a tua igreja precisa nessa noite. Então, nos venha mais uma vez como um canal, Senhor. Abre os nossos ouvidos, dá-nos, Senhor, entendimento, revela cada coração nesta noite. Meu Deus, a profundeza, Senhor, os segredos e os mistérios que o Senhor tem para eles. Em nome do Senhor Jesus, e eu oro para que nenhuma dessas palavras, como sementes, Senhor, elas venham cair por terra, mas elas sejam semeadas nesta noite.
noite em cada coração, em nome de Jesus. E que esta palavra, ó Deus, ela cumpra na vida de cada irmão, o propósito ao qual ela é enviada nesta noite. Se é de cura, se é de libertação, se é de provisão, se é de renovo, mas cumpra, Senhor, o teu querer em nós, é o que eu te peço, nós pedimos e agradeço, e agradecemos, amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu gostei muito de estudar essa palavra, irmãos. Eu já conheci essa palavra por cima. Mas o Senhor ministrou tão forte no meu coração. O Senhor falava assim: olha, a palavra que você vai levar vai ser uma palavra de provisão. Prosperidade é diferente. A prosperidade não é riqueza. A prosperidade é saber que a gente, mesmo passando pelo deserto, o Senhor sustenta a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. A prosperidade é saber que você, talvez com um salário mínimo, você consegue viver todos os meses. Chega no final do mês, você consegue honrar suas contas. Glória a Deus. Tem pessoas que ganham 5, 6, 10 mil salários. Chega no final do mês, não tem nada. Estão atoladas em dívida. A prosperidade não é dinheiro. A prosperidade na minha e na sua vida é a presença dele. Aleluia. Maior do que a bênção é o abençoador. Porque a bênção, ela tem um tempo determinado na nossa vida. Mas o abençoador, se nós andarmos com ele, é para sempre. Não haverá falta. Aleluia. É por isso que Salmos vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí às vezes chegam momentos em nossa vida que começa a faltar isso, falta aquilo, e a gente começa a ver: o Senhor é na minha vida, por que está faltando? Isso não significa que você não é próspero, porque se a presença habita em você, você ainda é próspero, você ainda é abençoado. O dinheiro, ele pode comprar a cama, mas ele não vai comprar o sono. Pode comprar o remédio, mas não vai comprar a saúde. Então, nessa noite, a palavra que o Senhor tem para a nossa vida é provisão. Provisão de Deus em tempo de seca. Provisão de Deus em tempo de perseguição. Provisão de Deus em tempo de bonança. Provisão de Deus dia após dia, após dia, após dia. Sabe o que Pai Nosso vai dizer? O pão nosso de cada dia. Todo dia o Senhor tem um pão novo para mim e para você. Todo dia o Senhor tem uma graça nova para mim e para você. A graça, ela vai se renovando na nossa vida. Não é que a graça de Deus ela se renova, mas é como se a gente se renovasse conforme a graça de Deus. A palavra vai dizer: olha, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim e encontrai descanso em mim. E ainda que você esteja cansado, o Senhor vai dizer a palavra, vai dizer assim: aqueles que estão cansados, o Senhor renova as suas forças. Isso é provisão de Deus. Muitos começam a carreira, começam uma academia, começam um curso, começam uma faculdade, começam uma vida ministerial, começa um casamento, começa os relacionamentos, começa bem, começa correndo, vai com toda a força, aí chega no meio do caminho, ele se cansa. E se não tiver Deus para renovar as forças, ele desiste. Não foi o profeta do Senhor que disse: ei, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos? Porque é muito fácil começar, difícil é chegar até o final. Porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai se doando, a gente vai se entregando, vai se desgastando, e a gente precisa dessa provisão de Deus diária na nossa vida. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Acabe, ele era um rei muito mau, perverso. Ele era mal comunado com a Jezabel. Eu não vou entrar nesse lado hoje.
mas para a gente entender por que Deus mandou chuva, ou por que Deus atacou a palavra do seu profeta. Acabe era um rei muito mau. E ele estava levantando altares a ídolos naquele lugar, e o povo de Israel, o povo de Deus, estava se corrompendo. E todas as vezes que o povo se corrompe, se afasta da presença de Deus, aleluia, o Senhor, ele se ira. Mas mesmo ele irado com a gente, ele derrama misericórdia. Porque se Deus não tivesse misericórdia, a palavra diz que ele é aquele que entrega aos homens as suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. Que terrível é nós sermos entregues aos nossos próprios desejos e paixões. Porque uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. Muitas vezes o nosso coração é enganoso. Muitas vezes a gente acha que pode, a gente acha que faz, quando é só Deus que faz. Eu já cansei de ouvir pessoas que diziam assim para mim: olha, se eu trabalho, se eu tenho é porque eu trabalho. Mas se Deus não der saúde, você não trabalha. Você entende isso? E aí a pessoa, ela se vangloria na sua força, ela se vangloria naquilo que ela pode, naquilo que ela faz, naquilo que ela tem, aonde ela vai, e esquece que se Deus não permitir, nós somos consumidos. Aleluia. Então, o profeta Elias se levantou naquele cenário ali. Ele estava indignado, porque o povo estava saindo da presença do Senhor. E hoje a palavra aqui é para profetas do Senhor também. O Elias, ele foi um homem corajoso. Imagina Deus levantar eu e você como profeta. Ser profeta de bênção, de prosperidade é muito fácil, porque a gente vai receber tapinha no ombro, o nosso nome vai ser levantado. Mas você ser profeta num momento de crise como esse, é só para verdadeiros chamados do Senhor, é só para aqueles que não se intimidam. E a gente fala aqui no contexto espiritual, mas também no contexto lá no seu trabalho, de você não se corromper, de você não cair na armadilha do inimigo, de você não ficar na rodinha dos escarnecedores. Sabe o que diziam para mim no começo da minha conversão? E quando a gente se converte, a nossa fé é pura, a nossa fé é genuína. E aí se a pessoa fala assim, ó, se você usar uma saia até aqui, ó, você está pecando, a presença de Deus sai. A fé, ela é tão pura que você tem medo de usar saia assim. Tem medo de fazer coisas que vão desagradar a Deus. Eu era assim no começo da minha conversão, porque eu tenho Deus, Ele teve um tempo para ter um encontro comigo, mas demorou muito tempo para mim, no meu entendimento. Deus, eu passei por tanta coisa, mas passaria de novo só para ter aquele encontro que eu tive com Jesus. Passaria por tudo de novo, se eu soubesse que eu ia ter o que eu tenho hoje. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aí a nossa fé é genuína, é pura. Aleluia, Deus. Então o profeta, ele se levantou naquele momento, e sobre a palavra do profeta, Deus nem falou do profeta, ele foi lá e liberou uma palavra. Ele foi lá e chegou diante de um rei poderoso, um rei malvado. Ele não se intimidou. É isso que Deus está falando para mim e para você. Ei, não é tempo de se intimidar. Eu te levantei com autoridade, com poder, com unção. Eu derramei graça sobre a sua vida para que você fosse usado no tempo certo. Às vezes a gente corre do chamado, às vezes a gente corre da ordem de Deus. Não, Deus, eu não, manda outro. Eu já fui assim. Ai, Deus, manda outro. Eu não tenho coragem, Deus. Mas quantas vezes a gente fala, Deus, vem aqui. E aí quando Deus quer usar da maneira dele, do jeito dele, no tempo dele, no lugar dele, a gente se intimida. Então esse é um alerta para nós, profetas do Senhor. Não se intimide, se levante, se posicione. Foi porque aquele profeta se posicionou que Deus honrou a palavra que ele liberou. Aquele profeta chegou diante do rei e falou: olha, a partir de agora não vai chover, não vai cair uma gota de orvalho, segundo a minha palavra. E Deus honrou. Deus honrou a palavra
Elias não era menos do que eu e você. Era de carne e osso. Só que ele teve renúncias na sua vida. Ele teve escolhas. Ele teve posicionamento. Aleluia. E aí então, depois que ele liberou aquela palavra, aí Deus falou com o profeta: agora, filho, agora você pega, você sai daí desse lugar de onde você está e vai lá para um território diferente. É um lugar bem longe, bem afastado, aonde tinha água. E aí o Senhor falou assim: eu vou te sustentar lá. É tão interessante que eu fui estudar a respeito. A gente vai ver que Deus ele enviou o corvo. E o corvo, eu fui estudar sobre ele. Falei assim: por que o corvo, Senhor? Tem tanto animal bonito por aí. Mas o corvo ele é muito inteligente. Deus escolheu qualquer animal para sustentar Elias. Deus escolheu aquilo que era certo. Porque o corvo ele é inteligente. Ele só não é superior à ave, mas ele se adapta fácil. Ele come vários tipos de alimento. Ele come tanto como carne, como sementes e grãos e tudo. E aí, irmãos, para testificar isso, eu vi uma história hoje, de 2015, saiu no jornal, que falava que uma menina, ela tinha uns dois, ela morava num sítio, mas lá tinha alguns corvos e ia lá no sítio deles. E aí lá no fundo do sítio, ela dava o alimento para eles. Aí ela deixava uma migalhinha de pão e eles iam lá e voltavam. Depois de um certo tempo, todas as vezes que os corvos vinham, eles traziam um presente para ela. Porque os corvos entendiam aquilo como uma reluzia brilhante. Porquinha de parafuso, porque aliás são animais, né? Mas eles traziam como gratidão aquela menina. Os corvos eles têm empatia. Os corvos eles são fiéis. Eles valorizam o bando, a família deles. Aleluia. E ele é tão inteligente que eu tive que ver esse vídeo. Diz que no Japão, quando tinha ela tem uma época que ele tem muitas nozes. Vocês sabem que a noz, ela tem uma casquinha muito dura. Olha a inteligência desse porco. Ele pegava a noz, ia lá naquele lugar bem movimentado, onde tinha carros e faróis. Lá de cima, ele pousava lá em cima dos fios. Lá de cima ele jogava a noz no chão e ficava esperando. Depois que o carro passava com a roda e quebrava aquela noz, ele esperava o sinal verde para os pedestres, ia lá e comia. Olha a inteligência desse bichinho. Deus não escolheu qualquer coisa. Deus não escolhe qualquer coisa para mim e para você. Às vezes você está esperando a provisão de Deus vir de um lugar, vir de fulano, vir de ciclano, porque você considera no seu olhar, no seu coração, que aquela pessoa é a melhor. E Deus quer que a glória seja dele e não do homem. Deus quer ser o seu mantenedor, o seu provedor. Não tem como Deus ajudar se a gente não quer ser ajudado. Se a gente deixa a ajuda de Deus de lado. Aleluia. E aí, está indo a hora. Glória a Deus. E eu fiquei maravilhada na inteligência desses bichinhos, porque eles foram aves que cumpriram a sua missão. A única missão daqueles corvos naquele momento era alimentar o profeta. E eles cumpriram a sua missão. Será que nós estamos cumprindo a nossa missão perante Deus? Será? Alguém tem dúvida aqui nessa noite de que Deus é fiel? Alguém tem dúvida de que Deus é fiel? Então por que a gente não consegue desfrutar dessa fidelidade de Deus? Aleluia. E aí o riacho foi secando. E enquanto ele estava sendo ali sustentado por Deus, aquela mulher na região de Sarepta, naquela cidade, aqueles povos ali, começaram a viver um tempo de seca, por causa da chuva. Quando não tem chuva, tem seca. Quando não tem
isso que a gente precisa vir sempre para a presença de Deus. Porque a água vai representar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Quando a gente não busca água, quando a gente não busca a palavra, a gente vai ficando seco, infrutífero. As nossas raízes vão secando. O nosso tronco vai apodrecendo. Por isso que o Senhor Jesus, Ele fala assim, ó, aqueles que são meus, eles têm que estar enxertados em mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Não tem como o ramo viver fora da árvore e dizer que pertence à árvore. Não tem como o ramo dar um fruto diferente do que a árvore está dando. Entende? Aleluia. E aí o Senhor deu uma nova ordem para o profeta quando o riacho começou a secar. Mas olha só, Deus falou para o profeta: você vai lá e uma mulher vai te sustentar. E não é só uma mulher, mas uma mulher viúva. Já era difícil por ser mulher naquele tempo. Viúva, então, era mais desvalorizada ainda. E aquela mulher, ela estava passando por um tempo de fome, de escassez. E Deus usou aquela pessoa improvável para sustentar o seu profeta. Eu e você somos improváveis de Deus. As pessoas olham para mim e não vê nada. As pessoas olham para você e não vê nada. Talvez as pessoas olhem para você e vê o nome do seu pecado, vê o nome dos seus erros, vê os seus erros, vê o seu passado. Mas o Senhor, quando olha para mim, olha para você, olha a nós num lugar improvável, totalmente impossível. Seria fácil Deus enviar o profeta dele para um lugar que tinha muita bonança. Mas Deus enviou ele para um lugar improvável, onde não tinha. Deus, como é que vai sair alimento dali? É Deus mostrando que a gente precisa viver na dependência dele, precisa confiar. Às vezes Deus pede umas coisas loucas para a gente e a gente não, só se Deus confirmar, só se Deus falar. Quando é fácil, a gente não é de Deus. Quando está tudo dando certo, é Deus falando, é Deus abençoando, nem sempre. Nem sempre que reluz é ouro, se não for Deus. Aleluia. Aleluia. Então Deus enviou aquele profeta para um lugar improvável, a casa de uma viúva. Aquela mulher, ela fez história. E ela é mencionada não só nesse capítulo, como também em Mateus, capítulo 18, Jesus, o próprio Jesus, vai falar a respeito daquela mulher. Diz assim, Lucas capítulo 18, verso 18. Na verdade eu vos digo tudo que... Não, mas aqui não, Jesus. Achei. Aleluia. Lucas capítulo 4, verso 25, diz assim, Jesus falando: mas em verdade eu vos digo que há muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. Olha o tempo da seca que durou naquele lugar. E houve grande fome por toda a terra, mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. O que a palavra está dizendo? Tinha muitas viúvas, mas viúva como aquela só ela. Tem muitos Julianos na face da terra, mas Juliano como ele, só ele. Tem muitos irmãos, irmãs aqui, só muitos de nós por aí, que não são nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu me alegro com isso, porque Deus podia usar tantas pessoas. Deus podia chamar tantas pessoas, mas Ele escolheu eu e você. O que é que será que Deus viu em mim e você? Para que achasse graça aos olhos dele e hoje nos fizesse assentar em lugares tão honrados como a presença dele, como a casa dele. Então, mais uma vez, o Senhor ele vai dar uma ordem ao profeta. Você pega e vai na casa daquela viúva. Muitas vezes, quando a gente começa a viver momentos de sequidão na nossa vida, seja em qualquer área da sua vida, significa que Deus quer te levar para um novo ciclo,
um novo tempo. Quando eu olhava aqui, o Senhor me lembrava da mulher de Ló. Era para Ló e a esposa terem saído. Deus deu a ordem: olha, eles vão sair, porque eu vou acabar com a cidade, mas não é para olhar para trás. Tem pessoas aqui nessa noite que até receberam uma direção de Deus para ir, mas estão olhando para trás. Estão apegadas ao passado, estão apegadas à dor. Eis que quando a gente começa a andar com Cristo, tudo se faz novo. Eu também tenho dores e feridas passadas, mas eu escolho não ficar naquele lugar. Eu escolho andar todos os dias à frente, seguindo Jesus. Não importa mais o que eu deixei para trás. Foi necessário. Com pessoas, relacionamentos que eu tive que desapegar para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. Tem lugares que Deus quer levar a nossa vida, e tem pessoas, elas não estão vivendo o nosso mesmo nível de espiritualidade, elas não estão vivendo o mesmo nível de fé, e o Senhor quer te levar além. E às vezes você está pegado com pessoas que estão te segurando, te travando, porque você ama, porque você tem afeição, porque você acha que você deve para essa pessoa. Aleluia. Afinal de contas, Deus é ou não é o Senhor da nossa vida? Afinal de contas, a gente não vai aonde Ele manda? A gente não faz o que Ele pede? Então há momentos na nossa caminhada que Deus vai falar para mim e para você: é tempo de você se levantar. Sabe o que acontece quando a pessoa, ela ouve? Eu acredito assim, a pessoa que ela tem sensibilidade para ouvir Deus, ela também tem sensibilidade para obedecer. Mas muitas vezes a gente está ouvindo Deus falar e a gente está fazendo igual Jonas. Todos aqueles que ouvem Deus falar, recebem de Deus uma direção. Ei, fica firme, ei, não desiste, ei, não separa, ei, cuida do seu filho, ei, cuida desse casamento, ei, cuida do ministério, ei, continua servindo. Todas as vezes que Deus dá uma ordem e a gente não obedece, acontece o mesmo que aconteceu com Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas. O propósito era diferente do propósito de Elias. Que Deus deu uma ordem, só que o mesmo Deus foi aquele que deu a ordem. E porque o profeta saiu do riacho, foi de encontro a um lugar improvável, obedeceu a voz de Deus, ele foi sustentado. Porque se ele continuasse lá no riacho, com certeza teria morrido de fome. Porque Deus não abençoa quem é desobediente. É engano. Tem muita gente que fala: não, Deus abençoa todo mundo. Não. Você sabia que às vezes até o inimigo te abençoa para te afastar? Ele te engana com bênçãos disfarçadas. Mas a bênção verdadeira que vem de Deus, ela permanece, ela prevalece. Então aqueles profeta do Senhor, ele foi e obedeceu e foi parar em um lugar improvável. Aleluia. Glória a Deus. Deus estava ensinando para o seu profeta aquela palavra que diz: ele, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o seu Pai bem sabe daquilo que você precisa. Se você crê que Deus é o teu Pai, você tem que amá-lo como Pai, tem que ouvi-lo como Pai, e você tem que acreditar nele como seu Pai, porque o Pai não vai deixar o filho morrer no meio do caminho. Mesmo a gente sendo mal, o nosso filho pedir essa palavra, será que a gente vai dar pedra se ele pedir um pão? Não! Imagina o nosso Deus. Imagina a excelência da paternidade de Deus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, aquela cidade de Sarepta era uma cidade grande. Ela era conhecida naquela época por uma cidade que fabricava utensílios de vidros e corantes. Não era qualquer cidade. Era uma das cidades que estava no meio ali. E tudo ali em volta só era sequidão. A palavra vai dizer lá em 1 Reis 18, que era assim, ó, que
Os reis, eles mandavam as pessoas irem até os riachos, aonde sabiam que eram riachos, e se encontravam um gravetinho de folha verde para dar para os animais, para que eles não morressem de fome. A fome era muito grande. Era muito grande. Por isso o desespero daquela mulher. Por isso que ela falou para o profeta: olha, eu tenho aqui só um pouquinho, e esse pouquinho que eu vou fazer para a gente comer e morrer. A desesperança estava naquele lugar. Será que tem áreas da sua vida nessa noite que você está encontrando, em vez da fé, a desesperança? O Senhor, nessa noite, Ele quer trazer esperança para esse lugar, para essa área da sua vida. Não vai morrer, não vai perecer. Sabe o que Deus me ensina nessa palavra? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Foi o que aconteceu na vida do profeta. Todo mundo ia passar fome, mas o profeta não ia passar fome. Ele ia ser sustentado por Deus. Eu e você somos como aquele profeta. Todo mundo pode perecer, mas eu e você não vamos perecer, porque nós seremos sustentados por Deus. Porque nós ouviremos a voz do Senhor, nós obedeceremos a voz do Senhor. E se o Senhor disser para mim, para você, anda para a direita, você vai, anda para a esquerda, você vai, para um pouquinho, você para, começa a andar, você anda. A bênção, ela está na palavra do Senhor que é liberada. Não está nos lugares, está na palavra. Deus honrou a palavra do profeta. Aleluia. E aí, eu preciso correr um pouquinho. Aleluia, Jesus. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa viúva, que ela foi mencionada até por Jesus. O profeta chegou na vida daquela viúva num momento de muita angústia. Isso nos lembra Salmo 121. De onde me virá o socorro, Deus? De onde me virá, Deus, o socorro? Está todo mundo passando fome, está todo mundo perecendo. Eu vou fazer isso aqui para morrer logo. Ela achou que era a refeição da morte, mas era a refeição que ela ia preparar era uma refeição de vida. Mas tem um segredo. Como é que pode um profeta chegar diante de uma viúva ou uma mãe, ver que ela só tem aquele pouquinho e pedir para ela: faz para mim primeiro? Qualquer um de nós faria primeiro para a criança. Daria primeiro para a criança. Um pai e uma mãe, quando passam por uma fase de necessidade, eles ficam sem comer, mas eles não deixam os filhos sem comer. Eles dão para os mais idosos. E como é que pode um profeta chegar diante de uma mulher viúva e falar: faz para mim primeiro? Sabe o que Deus está ensinando para mim e para você? Prioridade. Buscar em primeiro o reino de Deus. Tem pessoas que não dizimam, que não ofertam na casa do Senhor porque elas acham que vai faltar. Mas você está fazendo tudo ao contrário. Porque quando você honra a Deus em primeiro lugar, a bênção vem, a provisão vem. E Deus manda embora os devoradores, os migradores. Quando a gente não honra a Deus, sabe o que eu aprendi com essa palavra, irmãos? Primícia. A gente faz um mundo de primícias. Você sabia que primícia, na verdade, ela não é doação? A primícia é uma oportunidade que Deus dá para mim e para você de adorá-lo através de uma oferta. É por isso eu amo meu esposo em certas. Porque ele não está na igreja, mas ele tem certas atitudes que eu falo: Deus, ele me ensina tanto. Às vezes ele leva as pessoas fora para se consultar, porque ele é motorista e tal. E às vezes sempre tem um ou outro, uma pessoa mais carente, não tem dinheiro, e aí ele vai lá e paga o almoço. Quando a gente vai dar algum alimento aqui na igreja, a gente não pega aquele alimento que está passando a validade. A gente pega o melhor. Se a gente... Vou falar assim: nossa, eu gosto do café melim, né? Eu gosto do café melim, um
melhorzinho. Então, assim, se eu tenho isso na minha casa para mim, do bom e do melhor, eu tenho que dar do bom e do melhor para a igreja. Não por causa dos pastores, mas porque tem a ver com a minha fidelidade ao Senhor. O Senhor é tão fiel a mim, por que eu vou dar pouco? Por que eu vou dar o que está lá passando a validade? Por que eu vou dar só aquelas moedinhas que ficam? Por quê? Se Ele é a nossa primícia, Deus é a nossa primícia. Esse é o segredo de ser abençoado, de continuar sendo próspero. É honrar a Deus nas grandes e nas pequenas coisas. Ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Sabe o que aquela viúva fez? Ela ouviu aquela palavra, ela foi lá e obedeceu. Fez um pouquinho para o profeta. Entregou lá a água e um bocadinho de pão. Eu não sei como é que faz pão só com trigo e azeite. E água, gente, não sei. Né? Nosso pão é tão diferente hoje. Mas ela fez e ela deu para o profeta. E o que aconteceu? Ó, a Bíblia diz assim, que ela tirou um pouquinho, aí depois ela foi lá fazendo isso para ela e para o filho. Quando ela chegou lá, é como se ela não tivesse tirado nada. Ainda tinha aquele bocado de azeite, ainda tinha aquele bocado de farinha, aquele pouco de farinha. E aí quando chegou a noite, ela foi fazer para eles comerem de noite também. Ela chegou lá naquele mesmo utensílio, ainda tinha. Parece que ela tirava, mas não acabava. Não é que Deus transbordou, é diferente da multiplicação dos pães e peixes. É um milagre diferente que Deus estava fazendo ali. Eu já ouvi testemunhos, a pastora sabe, de uma irmã que faltou gás na casa dela. E ela orou a Deus e o gás durou até o outro mês quando ela recebeu para poder comprar um gás. Isso é provisão de Deus. Mas quando a gente coloca a nossa mão, quando a gente faz do nosso jeito, a gente não vive esses milagres. Parece que a nossa fé não alcança. Mas foi louvado aqui hoje, Deus ainda faz milagres. O processo é o mesmo, obediência, fé, posicionamento. E olha, Deus, o profeta, ele não fez só isso, porque a Bíblia vai dizer que, falou assim, olha, você vai lá, vai fazer para mim sobre essa palavra, mais uma vez o profeta usando a palavra, sobre essa palavra você vai fazer, e até que venha a chuva você vai se sustentar. Então vocês viram lá que a cerca ela durou uns 2 anos e meio, 3 anos, não lembro, mais ou menos, sendo sustentada. Aquela viúva, não as outras viúvas, aquela viúva, eu acredito que Deus também escolheu ela porque Ele viu o que ela ia passar lá na frente. Tem várias que a gente vai enfrentar que a gente não sabe, mas Deus já viu. E aí às vezes Deus está colocando pessoas do seu lado, você não está entendendo. Deus está te preparando, te moldando, tirando algumas coisas, abrindo a sua visão. Deus está te levando a orar mais, a buscar mais, porque Ele está vindo lá na frente. Se a gente chegar até o final do texto, vai dizer que o filho dessa mulher ele ficou doente. Mesmo tendo um profeta dentro da casa ali, que ele ficou habitando na casa ali, né? Para que aquela mulher sustentasse o profeta. Os dois foram sustentados pelo poder de Deus, mas mesmo tendo um profeta na casa, isso não livrou ela de passar pelo que ela deveria de passar, porque Deus tinha um milagre preparado para ela. Às vezes a gente fala assim, eu sou crente de Deus. Deus, o Senhor fala que eu sou profeta, por que eu estou passando por isso? Sabe o que acontece com Elias? Ele passa pelo lugar pelo ribeiro de Querite, ele passa por um lugar de fome, ele passa por um processo ali, para que lá no capítulo seguinte, capítulo 18, aleluia, cadê Jesus? Ele passou pelo riacho de Querite, cadê Deus?
Glória a Deus, eu perdi aqui. Deus me ajuda. Entendi. Então, ele passou pelo riacho, passou por aquele processo com a viúva. Por quê? Porque Deus estava preparando ele para o capítulo seguinte. Qual foi o capítulo seguinte? Foi para o Monte Carmelo. Foi enfrentar os profetas de Baal. Você está achando que Deus está tirando as coisas de você e Deus está te preparando. Deus está te moldando, Deus está querendo dar poder, autoridade, Deus está querendo levar você a lugares que você não imagina, e você está pegado, você não quer soltar, você não quer ir, você não quer obedecer. A história da vida de Eliseu é contada até hoje. Um grande profeta de Deus que não viu a morte. Talvez a gente não viva o mesmo que ele, mas Deus tem muito mais para mim e para você. Jesus falou assim: olha, farão obras maiores do que a que eu fiz. Eu não consigo mensurar o que seria fazer obra maior do que Jesus já fez. Mas se ele falou, eu acredito. Eu vejo tantos profetas que ganham almas, milhões de almas aí, e estão servindo a Deus. Porque não é possível para mim e para você, é o mesmo Deus. É a mesma fé em Jesus. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo poder. Aleluia. Eu quero já pedir para os irmãos se colocarem em pé. É muito linda essa palavra. Muito linda essa palavra, gente. Aquela mulher, ela mostra para a gente quem somos nós quando passamos por um momento de dificuldade. Quem somos eu e você quando passamos por uma provação? Fazemos igual a pastora eu aqui, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor, ou eu vou ficar reclamando e me lamentando? Quem somos nós quando o dia mal chega? Eu estava estudando essa palavra e o Espírito Santo falava assim para mim: vocês não estão preparados para passar pelos dias maus. Vocês só querem dias bons, mas são os dias maus que nos preparam para dias melhores ainda. Aquilo que não te desafia não vai te transformar. O que não desafia a tua fé não transforma ela. A nossa fé não deve ser só de palavras, mas de atitude, de posicionamento. Quem somos nós quando nós precisamos usar a nossa fé? E aí a gente está falando: mas eu não tenho força, eu não consigo, eu não posso. Se você falar que você não, se você se mostrar fraco no dia da tua adversidade, pequena será a sua força. Mas quando a gente se lembra que é na fraqueza que Deus aperfeiçoa, a gente compra a força nele. Amém? E algo bem interessante que Deus vai falar nele. Deus fala assim: não temas, fala para o profeta. A palavra do Senhor, ela tem 366 vezes escrito não temas. Uma para cada dia do nosso ano. E se faltar, ainda tem uma mais. Ou seja, olha como o Espírito Santo me ensinou. No dia 1º de janeiro, eu vou lá, levanto, vou viver meus dias. E Deus está falando: não temas hoje. Já foi um. Dia 2 de janeiro, não temas. Dia 3 de janeiro, não temas. E dia 12 de dezembro, não temas. Todos os dias o Senhor manda eu e você: não temas. Esforce, seja corajoso, porque não é a tua força, mas é a minha força em você. Não é o teu sonho, não é o teu querer, mas é o meu propósito na sua vida, é a minha promessa. Aleluia. O profeta, ele foi sustentado por uma palavra. O que sustentou o profeta e aquela mulher foi a palavra de Deus. Foi o poder de Deus. Foi a promessa de Deus. Aleluia. Então o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: não temas. Ah, não, mas você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Não temas. Ah, mas saiu, separou, saiu de casa e agora? Não temas. Não tem nada que Deus não possa fazer, que Deus não possa restaurar. Sabe aquele vaso quebrado?
Aleluia, o Senhor está dizendo: ei, eu posso restaurar até um vaso quebrado. Aquele vaso que se quebrou todinho. Eu posso juntar caquinho por caquinho por caquinho e fazer dele um vaso novo. É isso que Deus está falando. Isso se chama provisão. Deus não pede nem a mim nem a você. Deus não pede a sua casa. Deus não pede a sua família. Deus não pede a palavra que Ele liberou sobre mim e sobre você. Ele, pelo contrário, Ele faz de tudo para cumprir aquilo que Ele liberou a nosso respeito. Então não temas, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Amém? E as palmas do Senhor. Quero passar para